Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Gostei desse boa noite, viu? Irmãos, a gente tem visto, tem feito uma exposição no livro de Pedro. Hoje eu quero ser mais dinâmico com a passagem em si, com o texto em si, tratando um pouco mais especificamente o ensino para as nossas vidas. Tenho falado um pouco mais, dando mais uma parte introdutória, pois hoje eu quero estar fazendo algumas aplicações aqui em 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero estar desafiando aos irmãos a verdadeiramente aprender este livro, entender o que o Senhor quer falar ao coração da igreja, ao coração da ovelha dele, em um todo. Então, hoje eu quero estar aplicando mais especificamente o texto em si. Uma experiência pessoal com Cristo através da palavra de Deus. Aqui Pedro, desde o início, você deve ter percebido, neste capítulo, por excelência, ele tem tratado o trabalho da liderança, a dinâmica da igreja, nos trazendo à mente que somos líderes de nossas casas, líderes da igreja, líderes para a glória, para a honra do Senhor, e somos também liderados pelo Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que entregou a vida do seu Filho para morrer por amor a nós. Então aqui é uma experiência pessoal, verdadeiramente com Cristo. É aquele pensamento de quando você conta um pedacinho da tua vida e a pessoa olha para ti e diz: tu passou por tudo isso, aí tu termina, mas com Deus. Não foi só. Isto tu conseguiu enfrentar tudo isso, aí tu vai completa com Deus. Ele que me fortaleceu, Ele que me cuidou. Através da palavra dele eu pude ver o zelo dele e o seu imenso amor. Hoje nós vamos estar lendo no capítulo 5 de 1 Pedro, do 6 ao 11, amém? Desde já quero estar agradecendo ao grupo de louvor. Nosso grupo de louvor tem aumentado. A gente iniciou, era dois grupos, era um grupo só, que se dividia. Hoje somos dois e agora está aumentando mais um. A gente tem visto as três aí louvando ao Senhor em um único culto. Como também tem a gente que se deparou no domingo passado de estar só a Sabrina, para a glória de Deus, e foi uma bênção também a Sabrina e o Thiaguinho, uma bênção. A gente vê a dinâmica que tem aqui no nosso grupo de louvor, e Deus tem usado de uma maneira grandiosa, amém? Mas a palavra do Senhor nos diz assim, vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus, nos diz assim: portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Sejam sóbrios, vigilantes, que o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, em Cristo, os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. E a Ele seja o domínio para sempre. Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Pai. Nos protege, nos guarda. Abra, Deus, o entendimento da Tua santa palavra, Deus. Revela-nos, ó Deus, o que Tu requer de cada um de nós, as Tuas Escrituras. Derrama, ó Deus, o Teu poder e a unção sobre a Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós encontramos Pedro no início desse capítulo,
pedindo com que os líderes, os pastores, os presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem das ovelhas, cuidem do rebanho. E essa responsabilidade eu tenho trazido aqui para a igreja, eu tenho trazido aqui para as mães, para os pais, para os maridos, a responsabilidade de se colocar nesse foco, desse chamado aqui, como líder de sua casa e de sua família. É interessante ler 1 Pedro, capítulo 5, levando em consideração as experiências pessoais que Pedro teve com Cristo. Ele mesmo de perto, ele sofreu com Cristo, ele também deslizou da graça, ele também viu a graça de Deus em uma medida excelente e grandiosa. Esse mesmo Pedro aqui que fala da sua experiência pessoal com Deus, com Cristo, ele oscilou em sua caminhada. Em um momento ele estava no extremo em dizer: Senhor, eu te amo, eu dou a minha vida por ti. Quando vieram pegar Jesus, ele foi aquele que disse: eu vou junto. E ao mesmo tempo ele foi aquele que, em uma cena triste, negou o Senhor por 3 vezes. Mas foi aquele também que, quando o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, pois apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, pois cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu já te disse que eu te amo, pois cuida das minhas ovelhas. Então este Pedro que fala da sua experiência pessoal com Deus, ele teve seus momentos de oscilação, e não é diferente para as nossas vidas. Nós temos esse momento que estamos ao extremo com Deus: Pai, estou contigo, Pai, eu vou contigo, Pai, eu dou minha vida por ti. E ao mesmo tempo nós nos colocamos naquele processo de dizer: Senhor, onde tu estás? Estou só. Então temos que entender que esse momento pessoal de cada um para com Deus, para ter essa experiência pessoal com Deus, é algo único. Mas em nenhum momento tu estás só, porque o nosso Deus, ele é aquele que cuida, zela e protege. Então é bem interessante nós lermos aqui no capítulo 5, levando em consideração que esta pessoa que escreveu, essa pessoa que nos fala, usado pelo Espírito Santo, é uma pessoa igual a nós, que tinha suas falhas, seus erros, mas é o servo de Deus magnífico. Em outras palavras, Pedro escreveu a sua história inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. O seu relacionamento com Cristo era vital, e estava sempre crescendo e permitindo que o apóstolo ministrasse, que Pedro ministrasse com eficácia ao povo de Deus. Estava dando autoridade a ele de se colocar como líder. Então não importa o que possíveis, mas sempre se coloque como servo de Deus, usado pelo Espírito. Permita que o Espírito Santo de Deus te use. A preocupação de Pedro com a excelência da liderança das igrejas locais era esse cuidado, que os líderes se colocassem como servo, que o pai verdadeiramente se colocasse sob proteção, protetor de sua família, que muitas vezes quem toma essa responsabilidade para si é a mãe. Então temos que ter isso em mente, que essa era a preocupação de Pedro. Quando o fogo ardente surgisse, quando Satanás levantasse a sua perseguição, a tribulação contra a igreja, os cristãos das congregações se voltariam para os seus pastores
em busca de encorajamento e de orientação. Esse é o papel do pastor. A igreja aqui está sendo pastoreada, orientada, mas em qualquer dúvida, em qualquer dificuldade, recorre para mim. E juntos recorremos ao pastor com excelência, que é Cristo Jesus. É por isso que essa liderança é importante. Quando eu sobressaio nessa caminhada, trazendo para a liderança de nossas casas, é aquele pensamento de que quando um pai se machuca, quando um filho se machuca, ele procura logo quem? Aquele que ele sabe que vai cuidar, que vai proteger, que vai acalentar, que é o pai ou a mãe, o líder da casa. Essa semana eu vi um vídeo de um menino de aproximadamente 3, 4 anos, se trancou dentro de um banheiro, o pai enlouqueceu, o menino chorava dentro do banheiro, e o pai enlouqueceu, quebrando a porta, tentando bater, e a criança ela não sabia mais abrir aquela chave que ela não sai, ela só fecha, ele não conseguiu mais abrir, e o cara se desesperou, ele pulou um buraco lá, conseguiu abrir, abraçou o filho dele, estava dentro do banheiro, não tinha o que ele fazer ali, ele não ia beber shampoo. Você está entendendo? Mas é aquele cuidado, aquela proteção. Aí ele até falou no vídeo: rapaz, eu vejo esse filme tão fácil, o cara vem, taca o pé na porta e entra. É mentira. Mas o desespero nos faz, porque aquele cuidado nos dá uma força tão grande, que é capaz de você vencer um leão. Então você imagina que o Supremo Pastor, o que ele não faz por você? Pelas suas lutas, pelas suas batalhas. Então, o nosso adversário, ele já está derrotado, porque temos um pai, um pastor, um líder que nos protege. A adversidade que sobrevém através de Satanás não pode nos alcançar. Quando nos colocamos como servos, não pode nos alcançar. A congregação se voltará para os seus líderes, para os seus pastores, em busca de orientação. Então seja esse líder capaz de ajudar quando alguém te buscar. E esse compromisso é baseado na palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela. A adversidade que sobrevém, veja que no verso 8, é paralela à adversidade que Jesus, de que Satanás, aqui Pedro, ele tentou trabalhar essa adversidade olhando para aquilo que o Senhor disse para ele, que está escrito lá em Lucas capítulo 22, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para te moer. Então aqui o apóstolo ele tinha toda a autoridade de falar sobre sofrimento. O mesmo Senhor que protegeu Pedro nessas adversidades, ele orientou Pedro para com que Pedro tivesse cuidado. Pedro, vigia. Satanás pediu para te peneirar, mas Pedro ele não deu ouvidos. Por quê, pastor? Porque aquele mesmo Pedro que ouviu o Senhor orientando, negou Cristo 3 vezes. Se ele tivesse ficado atento a esse espírito de Satanás, ele tinha ficado ligado. Então muitas vezes saímos daqui com a palavra de Deus fluindo em nossa mente, em nossos corações, mas na primeira adversidade que o diabo coloca, esquecemos desse Deus que nos protege, desse Deus que servimos, desse líder que nos protege. É interessante observar que o verbo aqui no verso 10, aperfeiçoar, observe no verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês.
Esse aperfeiçoar é traduzido por consertar. Esse mesmo Deus, ele vai consertar as falhas que está em ti. É aquela ideia de um pescador que tem uma rede e a rede está furada, e antes dele lançar ela no mar, ele fica ali do lado de fora do mar, costurando, consertando, porque ele sabe, se ele lançar aquela rede ao mar do jeito que ela está danificada, não vai pescar nada. Lá em 1 Pedro capítulo 5:10, nos traz essa orientação de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar você como crente em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22, vimos o relato dos 4 pescadores sendo chamados a servir ao Senhor. Acompanhe comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e Jesus lhe disse: venha comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Nessa ocasião o Senhor chama eles para consertar diante dele, diante de Deus, consertar eles para o serviço, firmar, fortificar, fundamentar os seus pensamentos, a sua vida em Cristo Jesus. Em nenhum momento aqueles homens pensaram em não ir, ou custaram a ir, não, foi de imediato. E muitas vezes o Senhor te chama para consertar a tua vida, te chama para tu consertar a liderança da tua casa, te chama para tu consertar a tua família, e tu vem de pedaço, tu não vem de imediato. O pastor da congregação local, ele deve ser um homem que caminha com Deus e que cresce em sua vida espiritual. O pastor, ele tem que ser assim. Você, como líder da sua casa, tem que ter esse pensamento. Um membro, um servo do Senhor tem que ser alguém que cresce e caminha espiritualmente com Deus, que se aperfeiçoa em seus pensamentos, conserta a sua vida, a vida da sua família, o seu serviço em Cristo Jesus. Irmãos, um dia que eu deixar de pregar a palavra, peça para me tocar, que o pastor não está mais prestando para nada. É triste dizer isso, mas é a realidade. Paulo, ele admoestou o jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 15 ao 16, dizendo assim: medite nestas coisas, dedique-se a elas, porque o seu progresso seja visto por todos. O progresso da tua casa vai ser visto por todos. Se a tua casa fracassar, todo mundo vai dizer: é porque estão crentes em Cristo Jesus. É triste dizer isso, mas é a realidade. Mas se a tua casa prospera, eles vão dizer: o que está acontecendo? Aí você vai poder dizer: é porque eu sirvo ao meu Senhor. Esse é o pensamento. Paulo também continua aqui em 1 Timóteo, no verso 16, do capítulo 4. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Então, qual é o cuidado que temos que ter
por nós, cuidar de nós mesmos e da palavra de Deus que cresce, que move. Onde o poder de Deus, onde é pregada a palavra de Deus, onde é pregada a palavra, o poder de Deus o quê? Se manifesta. Então esse cuidado da doutrina que Paulo cobrou aqui de Timóteo, do jovem Timóteo, foi nesse pensamento dele trabalhar, dele viver, dele se alimentar, dele sustentar-se através da palavra do Senhor, do cuidado que tanto salvará a si mesmo, como aqueles que escuta, vê o teu testemunho. Muitas vezes a ação fala mais do que palavras. Lembre disso. Muitas vezes o teu silêncio fala, o teu testemunho fala mais do que palavras. O teu caminhar, o teu andar, o teu crescimento doutrinário fala mais do que palavras. Muitas vezes não precisa o pai abrir nem a boca para corrigir o filho. O meu pai bastava ele olhar, eu já estava todo me entendendo. Mas não era só com medo dele não, é porque eu sabia que ele tinha toda a autoridade de falar, porque meu pai sempre foi muito sério. Eu passei a minha infância toda com uma pessoa que eu admirava até no jeito de olhar para minha avó, que era meu avô. Eu chamava de pai, o pai Zeca. E eu falei para vocês, ele tinha problema nas pernas, ele era deficiente, mas era um homem admirável na sua conduta, no seu posicionamento, na sua palavra. Então muitas vezes o nosso testemunho fala mais do que palavras. No original o termo progresso significa avanço, avançar, progredir na palavra é você avançar. Ordem e progresso é o lema nacional do Brasil, é o lema nacional presente na bandeira brasileira. Era algo que quando eu servi no exército, passei um ano no exército, 1 ano e 6 meses no exército, era o que era mais cobrado dentro do quartel, era você progredir lá dentro. O progresso é o lema nacional. A mensagem foi idealizada pelo filósofo Raimundo Teixeira Mendes em 1889. Na bandeira, ordem significa a defesa, manutenção de tudo que funciona de maneira positiva, a proteção do que é certo, o bom em todos os aspectos da vida nacional. O progresso significa o avanço natural da sociedade, das instituições, como igreja, consequência dessa defesa da ordem. Então temos que estar sempre progredindo até como ser humano na sociedade. Então, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter essa responsabilidade de progredir como líderes. Irmãos, eu sempre falo isso para os jovens da igreja. Em um concurso nós temos que querer verdadeiramente ser o primeiro, porque nós servimos a um Deus fiel. Ter os melhores empregos, porque servimos a um Deus fiel. Não podemos nos comparar com o mundo, porque servimos a um Deus fiel. Estamos aqui só como peregrino de passagem. Somos diferentes mesmo. Somos santos em Cristo Jesus. Os presbíteros e pastores crentes em Cristo Jesus, a igreja deve estar sempre avançando, crescendo no campo de estudo, nas realizações ministeriais, no crescimento da igreja, no avanço do Evangelho, em aperfeiçoamento da palavra de Deus. Um descrente não pode conhecer a palavra mais do que nós não. Ele não pode conhecer o nosso Pai mais do que o Filho. Não pode. Quem tem autoridade para falar como é o meu Pai sou eu.
Como é o seu marido, é você. A sua esposa é você. Como é seus filhos, é você. Então quem tem que ter a autoridade de falar da palavra de Deus é você, que é crente em Cristo Jesus. Se os líderes da igreja não estiverem progredindo, a igreja como um todo também não avançará, não crescerá, não desenvolverá um bom trabalho, um bom relacionamento com as ovelhas e com os irmãos. Não. Tive uma experiência pessoal quando estava em outra igreja, que os membros da igreja, muitos deles me procuravam depois do culto, depois de um pastor oficial pregar, e dizia: pastor Adriano, a gente ama muito o pastor, mas o pastor só está pregando a mesma coisa, só fala a mesma coisa, a gente não veio mudar, não veio avançar. As mesmas ideias, eles estavam cansados de ouvir a mesma mensagem. Eles amavam o pastor demais, eles estavam cansados de não avançar no conhecimento. Eles estavam cansados do pastor não trazer nada novo de conhecimento bíblico. O pastor com frequência se repetia, parecia não saber o que havia, não saber que havia outros livros na Bíblia. Só pregava Mateus, Efésios, Apocalipse e Escatologia. Estava repetindo isso todo ano. Esse pastor, ele estava precisando tornar-se um pioneiro espiritual, renovar-se para poder avançar. Então nós temos que ter esse cuidado. Como líder da tua casa, da igreja, do departamento que o Senhor te entregou na igreja ou da tua casa, vai ter aquele momento que tu vai ter que se desafiar. Eu quanto mais conseguiu surpreender a minha esposa, ela não olha mais para mim com aquele olhar de encanto. Então, avance, se desafie, mude. Você como esposa, eu percebo que meu marido não notou que eu mexi no cabelo, não notou que eu fiz a sobrancelha. Se joga na cara dele, não está vendo nada não. Olha para minha cara, eu estou do mesmo jeito. Me lembrei de um vídeo que eu vi, que o cara chega, o cara está aqui preparando para merendar, e a mulher chega: Fulano de tal, como é meu nome? Aí ele: como é meu nome? Fala como é meu nome. Aí ele ficou assim: fala, repete meu nome. Aí ele falou, Maria da Graça, sei o quê. Tira meu nome, Maria da Graça, sei o quê. Não, para você é amor. Aí ele: para você é amor. E ela: você lá, por que aqui não tá? Aí ele: como é que eu nome ele? Amor, pai, morre, gosta do amor. Pode mude agora. Irmãos, às vezes nós precisamos dessa chacoalhada, aquele negócio assim: acorda que tu é o líder dessa casa, acorda que tu é o atalaia. E às vezes nós, como servos, como ovelhas, temos que acordar e dizer: puxa vida, eu sirvo a um Deus fiel, então por que eu estou andando de cabeça baixa? Por que eu estou andando doente? A gente muitas vezes vem para a igreja, lá é o irmão: Pai do Senhor, pastor. Senhor, pastor. E foi, irmão, veio correndo para a maratona. Pastor, essa semana foi difícil. Irmãos, quando foi que o Senhor disse que ia ser fácil? Ele encarou uma cruz por ti. Pois, meus irmãos, eu acho que sempre vai ter aquele dia que você vai estar mais para baixo. Vai ter. Mas lembre-se a quem tu serve, que Ele vai ter todos os motivos do mundo para glorificar. Lembre-se. Tem uma imagem que reflete numa janela que eu tenho. Ela reflete dentro do meu banheiro. E ele faz o formato da cruz. Toda vez que eu estou ali, eu lembro que o Senhor fez por mim. Quando eu olho para aquela imagem, eu lembro o que Ele fez por mim. Então eu não tenho motivo nenhum para desistir.
de servir, de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser um bom filho e de ser um bom pastor. Eu não tenho motivo nenhum para desistir, porque ele nunca pensou em desistir. Até quando ele olhou para Deus e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se for a tua vontade, que eu cumpra ele com eficácia. Então esse é o pensamento que temos que ter. Não é por ti, não é por mim, mas é por ele. A ele, o avançar para novos territórios, a fim de conduzir o seu povo a novas bênçãos, outros desafios para conduzir o povo a avançar no conhecimento, no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento da tua família. Por vezes Deus permite que sobrevenha tribulações a uma igreja, para que o seu povo seja forçado a crescer e a descobrir novas verdades, novas oportunidades. Por vezes Deus te bota uma dificuldade em tua família, para tu entender que ela tem que se unir contra aquela doença, contra aquela enfermidade, contra aquela perseguição, contra aquela falta financeira. Se unir, e você não entende, fica se perguntando o porquê está passando por isso, o porquê estou enfrentando isso e aquilo. Muitas vezes Deus permite. Observe aqui que Pedro deixa bem claro. Observe no verso 10: e que Deus de toda graça em Cristo Jesus os chamou em sua eterna glória. E depois de vocês terem o quê? Sofrido. Mas ele deixa bem claro que nenhum de vocês sofreu o que ele sofreu por ti. Observe, por um pouco, ele mesmo, pelo pouco de tempo, que vocês terão sofrido pelo pouco, e ele mesmo, Cristo, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a tua vida em Cristo Jesus. Deus, por muitas vezes, permite que um pastor saia da igreja, que os membros saiam para outra igreja, para outro trabalho, para avançar, se renovar, conhecer outros pensamentos. Pensamentos bíblicos, claro, se renovar a imagem e semelhança de Cristo em sua palavra. Esse tem que ser o crescimento e o desenvolvimento. Por certo, Pedro cresceu em sua experiência espiritual ao sofrer por Cristo na cidade de Jerusalém. Claro que não era um homem perfeito, já falei isso no começo. Tanto que Paulo teve de repreendê-lo em uma vez por sua incoerência, por sua ignorância. Mas Pedro era submisso a Cristo, estava disposto a aprender tudo que Deus desejava lhe ensinar. E aqui, para encerrar, que eu já estou com o meu tempo no limite, quero fazer uma única aplicação. Irmãos, alimentar o rebanho com a palavra de Deus. A palavra alimentar quer dizer pastorear, cuidar, alimentar a tua família com a palavra de Deus, com a oração, com a edificação, com renovo. O pastor precisava realizar várias tarefas a fim de cuidar do rebanho. Tinha de proteger as ovelhas dos ladrões, saqueadores, da mesma forma que o pastor deve proteger o povo de Deus dos que desejam saquear o rebanho. Muitas vezes as ovelhas não gostam quando o seu pastor as repreende, ou adverte, ou reclama
de algo que não está gostando, fere quando ele fala, mas esquece, por muitas vezes esquece que o pensamento dele é para corrigir, consertar, cuidar desse ministério que o Senhor deu a ele. Então, por muitas vezes, aquele posicionamento que você como mãe toma com o filho, vai doer em você. Você como marido resolve repreender a tua esposa por alguma coisa, ou ela muitas vezes te chama a atenção, tu fez isso aqui que foi errado. Aí você quer ser aquele correto, por que eu errei? Escuta ela. Tu não vai saber discernir se é Deus que está usando ela por boca de Deus para te orientar, não. Aí quando tu quebrar a cara, tu vem, feito aquele cachorrinho que levou uma chibatada. Amor, você tinha razão. E achando que a mulher disse, eu não te falei? Eu não sei com você, mas a minha ela tem prazer em dizer isso. Né? Fica assim, ela vai fazer aquela cara assim, eu disse, eu sei, fala mais não. Eu não sei. Porque você não escuta, você acha que é o tutor da verdade, você não falha, você não erra. Aí quando a mulher chama a tua atenção, usada por Deus, tu acha ruim. Então muitas vezes é para corrigir aquilo que tu vem falhando. Do mesmo jeito é Deus. Quando o homem disciplina, não é o homem, é Deus. Quando o pastor chama a atenção, não é ele, é Deus. Quando tua mãe chama a atenção, quando teu pai te castiga, não é os teus pais, é Deus. É para a tua vida, é para a conduta. Quando o teu marido pede para a tua mulher, isso aqui é Deus. Mas também quando a tua mulher fala, escuta. Não seja orgulhoso. Esse orgulho não vai te levar a nada. Aqui nós encontramos Pedro no verso 6, deixando bem claro: humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar. Aqui não é voltando para você que alguém está te humilhando, não. É tu verdadeiramente reconhecer quando Deus falar. Irmãos, onde a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus se manifesta. Onde vem a correção de Deus é porque tem algo errado. Então esse é o pensamento. O pastor fiel não apenas protege o rebanho, como também conduz de um pasto para o outro, a fim de que as ovelhas sejam devidamente alimentadas com a palavra de Deus. Esse cuidado de ensinar a palavra para a igreja não é à toa, não é vazio. É para o crescimento e quando vem uma palavra corretiva, é porque a igreja está doente e a igreja tem que crescer. A igreja do Senhor, ela não pode morrer. A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. O teu casamento sofre abalos quando sai de uma verdade e de uma mentira. Os teus filhos crescem sem discernimento quando tu não disciplina. O teu amor acaba quando tu não cultiva ele. A planta para de crescer quando tu para de aguar, de regar, ela para de produzir. Então esse é o pensamento. A verdade do Senhor é a palavra dele, e ela é a que corrige, ela é a que sara, ela é a que cura. Abra sua Bíblia para a gente encerrar lá em João capítulo 17, verso 17. Vou estar encerrando aqui, meu tempo já passei ali alguns minutos. Observe, João 17, verso 17: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ouvir, igreja, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Também pode ser encontrado em outras traduções com consagra
a tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Este versículo faz parte da oração de Jesus. Antes dele ser entregue para ser crucificado, onde ele poderia ter escapado. E aqui ele pede ao Pai que o santifique, consagre os seus discípulos pela verdade. Tem outros textos bíblicos que reforçam essa ideia da palavra de Deus ser verdade, que capacita, fortalece, consagra o homem a Ele. Lá no Salmo 119, verso 160 diz: a suma de tua palavra é a verdade, cada um dos teus juízos justo dura para sempre. Em Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, Ele é um escudo para aqueles que se refugiam nele. O Senhor é nosso refúgio. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17, um texto muito conhecido: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, completamente equipado para toda boa obra. Pastor, tem condição de eu ser perfeito? Na palavra do Senhor diz que tem, mas não consegue atingir a perfeição, é porque a perfeição é só em Cristo. Mas isso não te impede de estar lutando por essa perfeição todos os dias. Todos os dias é algo que não acaba, é todos os dias. E o cumprimento aqui é que você vai estar se equipando para toda boa obra. Através da palavra tu vai aprender toda boa obra para a vida inteira. Esse texto enfatiza a importância da palavra de Deus como fonte da verdade, inspiração e orientação para o crente em Cristo Jesus crescer e avançar como líder da sua casa, como um bom marido, como um bom filho, como uma boa esposa e como um bom pastor que cuida do rebanho do Senhor. Isso é para todos, meus irmãos, é para todos. Essa ordenança de liderança é para todos. Então vamos corrigir-se na palavra de Deus, amém? Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, em minha vida, Pai, pela aplicação, pelo desenvolvimento, entendimento dela, Deus. Corrige, nos aperfeiçoa nela, nos faz diferente, ó Deus, nos ensina a conduzir esse pensamento para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos filhos, ó Deus, esposa, marido, lar, Deus, Senhor todo, família, Pai, família, é o que eu te peço, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Não ouvi? Amém. 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 Boa noite a todos, meus